Espero aí que todos vocês estejam bem. Vamos falar sobre algumas notícias aí de hoje. Algumas notícias locais aqui de patrocínio, outras notícias envolvendo a nível nacional. Acredito que não podemos ficar sem falar sobre a sabatina do Flávio Dino. Eu reservei um tempo para que eu pudesse assistir pelo menos uma parte da sabatina. Infelizmente, né, nós fizemos aí uma campanha, nós sabemos que era complicado, que era difícil barrar, poucos indicados por presidentes foram barrados, né? Raríssimos casos. O presidente ele tem esse poder, né? Ele tem esse poder de indicação e esse poder político dele é muito forte, né? Quando ele quer, pelo menos. Quando ele não quer também, ele não se importa com a situação. Nós temos aí a notícia do Sérgio Moro que foi praticamente a grande diva dessa sabatina, né, na verdade. Vamos falar, ser sinceros aí, Sérgio Moro foi a grande diva aí, né? É o cara que chamou a atenção no processo da sabatina. Algumas pessoas muito nervosas, outros aí não sabendo lidar, não conseguindo entender o que aconteceu, enfim. O voto do Sérgio Moro continua praticamente oculto, né? Ainda que a mensagem tenha sido vazada no Estadão, pelo Estadão, aquela foto, aquela captura de foto, assim, muito surpreendente, né? Toda vez isso acontece, há uma surpresa, tende a ser uma surpresa. Nós temos aí, então, que o MP Eleitoral também pediu a cassação do Moro por abuso de poder econômico na eleição de 2022. Né? O Ministério Público Eleitoral emitiu um parecer sobre aquela denúncia envolvendo o PT e o PL, né? Por incrível que pareça, os dois, nesse caso aqui, estão juntos em prol de derrubar o Sérgio Moro. Não vou dizer que o Moro é nenhum tipo de santo, mas nós precisamos analisar as coisas caso a caso, nós precisamos avaliar como se comportam tanto a defesa quanto a acusação para fazer um julgamento justo. A justiça no Brasil ela deveria buscar a verdade real das coisas e não o que um lado ou outro pensa e o que um lado ou outro domina a opinião pública. Só que infelizmente nós temos visto aí isso não acontecer, né? Nós tivemos aí o julgamento do Deltan Dallagnol, aquele julgamento foi tão mal feito pelo corregedor da corte, Benedito, né? Foi tão mal feito que nós não soubemos no final se ele estava inelegível ou não, né? É um assunto que está a ser discutido no TSE. Por enquanto ele não é inelegível, né? Porque o parecer, o julgamento, ele não colocou essa inelegibilidade nele, mas ficou faltando até mesmo isso e ficou com justificativas completamente abertas, né? Uma retórica ali, uma retórica e redação argumentativa completamente nojenta, sem lógica alguma. E esse caso do Sérgio Moro acaba levando aí um caso, parecendo um caso semelhante, né? O Sérgio Moro, eu acredito que ele seja aí o grande detentor da imagem nesse dia da sabatina do Dino, porque um lado acusa ele de traidor, o outro defende, tem os defensores dele, os lavajatistas. Eu apoio a Lava Jato com toda a minha força de vontade. No entanto, o Sérgio Moro deixou de ser juiz e ele passou a ser político. No momento que ele passou a ser político, ele teve que aprender a fazer concessões, ele teve que aprender a se salvar o próprio calo. E eu vejo, assim, uma hipótese minha, eu vejo que essa escondida do voto dele, né, essa ocultação do voto dele,
tem um significado importante para justamente esse processo. Ele sabe muito bem que o MP eleitoral ia pedir a cassação dele, ele sabe muito bem que o PL e o PT iam junto para cima dele, tanto o PL, porque o PL pode conseguir a vaga, né, do Senado, pode conseguir mais um senador, quanto o PT, que pode, praticamente ele é o inimigo fadado dele, né. Então, tinha que acontecer tal situação, ele, de uma tentativa de se salvar, provavelmente. Eu acredito que ele votou a favor do Dino, não acho que ele votou contra. Eu acho que ele votou a favor porque tem algum tipo de. Esse é um achismo, então eu não posso. Ele tem algum tipo de acordo para salvar o mandato dele. Ele precisa salvar o próprio mandato. A partir do momento que você é político, a primeira coisa que você pensa é como se salvar. Né? Então, por exemplo, a primeira coisa que o presidente pensa é em como não ser impeachmentado. Um vereador, um deputado, um senador é como não ser caçado. Né? E hoje em dia, até mesmo os juízes mais baixos no estamento ali, juízes estaduais, juízes federais, juízes das varas comuns, eles se preocupam bastante porque o CNJ tem feito uma grande caçada a eles, né? Tem sido um grande instrumento, um aparato público do governo para caçar aí opositores e juízes que não estejam em consonância com o governo. Então, eu acredito que os casos do Sérgio Moro, ele é esse caso bem específico ali de tentar salvar esse caso dele. Ele está numa situação, numa corda bamba. Eu não vou falar que ele está certo, também não vou falar que ele está errado. A gente não conhece, a gente vive de achismos. Né? O que a gente evidencia nesse caso é que ele realmente foi muito desleal com os próprios eleitores dele. Eu sou mineiro, eu votei de Sérgio Moro, né? Como eu sou mineiro, eu tenho que votar no senador de Minas Gerais. Mas ele traiu os eleitores paranaenses quando ele não revela, ele não cuida justamente daquilo que ele mais pregou na vida dele, que era a transparência. Né? E o voto, ele precisa, apesar dele ser de ser prerrogativa do parlamentar, do senador, a ocultação do voto, é importante que as pessoas que sempre privilegiaram a questão da transparência, essas pessoas fizessem uso dessa transparência, o que não foi o caso. Então, o Moro, não vou entrar no mérito de que ele está errado ou está certo, mas fazendo uma análise crua da situação, o Sérgio Moro, ele atualmente está tentando se salvar de alguma forma. E ele está tentando não roer o couro dele, tanto que ele se mantém mais calado, as falas dele são muito tímidas, enfim, ele não quer perder o cargo dele, esse é o primeiro ponto. Flávio Dino no STF, isso é um desastre, né? Nós podemos pensar que é um desastre. Não é um desastre só para a direita, quem pensa, porque o que ele pode fazer é um desastre para qualquer pessoa. São as medidas que ele apoia, as coisas que ele apoia, são medidas econômicas que podem ser muito preocupantes, porque a justiça ela é uma junção de tudo, né? A justiça ela estuda desde a saúde, desde a educação, até a economia, até a criminalidade, né? A justiça não é só conflito num ramo assim de pura violência, mas é conflito em todos os ramos da, da vida pública, né? E da vida privada também. E então o Dino, com as características dele, aí, pode ser um grande problema para todos, para toda a população brasileira, assim, sem distinguir lado A, lado B. Né? Ele não é um cara sensato, ele não é um juiz, efetivamente dizendo, ele é um político, e como político ele é encrenqueiro, ele falando que ia colocar a roupa dele no guarda-roupa, né? A roupa de super-herói do guarda-roupa. Não, ele não vai pôr, isso é mentira. Ele vai usar essa roupa de super-herói igualzinho o Alexandre de Moraes usar dele, com certeza.
igualzinho ou pior, né? Igualzinho ou pior. E o Lula teve a falta de vergonha na cara de falar sobre o. De falar que eles tinham colocado um ministro comunista, né? Que era a primeira vez que isso acontecia, né? É uma vergonha, simplesmente. E tem gente que bate palma. Eu acho, sinceramente, que essas pessoas não têm a mínima noção do que é o comunismo, não têm a mínima noção do que as ideias comunistas causaram para a história da humanidade. Né? São ideias aliadas ao nazismo e ao fascismo, são ideias que deveriam ser extirpadas da noção de política nacional, na noção de política internacional, e até mesmo da noção de vivência, porque são ideias assim completamente conflituosas, que causam aí a discórdia entre os cidadãos. Infelizmente, essas pessoas não têm noção, nunca estudaram, não tiveram afinco com o estudo, nunca pegaram um livro para ler. Né? Eu acho que é importante que nós desconstruiremos esse sistema. Né? Esse sistema está muito intrínseco dentro das nossas instituições. O PT ficou por 13, 14, 15 anos praticamente agora no governo. Ficou praticamente 15 anos. E eles emparelharam tudo, desde o centro acadêmico de uma universidade até o setor público lá do governo federal, setor público municipal, estadual, eles emparelharam tudo. Tudo. Praticamente está tudo parelho nas mãos, não só do PT, mas nas mãos dessa ideologia. Né? Nas mãos daquelas pessoas que querem deter o poder porque gostam do poder. Simplesmente por isso. Não porque pensam no povo, nunca pensaram, mas são fascínoras, né? E nós precisamos justamente desconstruir desde embaixo até lá em cima esses grupos que tomaram os locais nas instituições. Juiz, procurador, Ministério Público, escolas, universidades, centros sociais, por que não sociais? Nós precisamos entrar nesses locais, nós precisamos aí mudar a ideia e justamente desconstruir isso. É só a partir dessa desconstrução que nós vamos conseguir chegar de fato ao poder, implementar medidas efetivas para a população, efetivas para o setor público, efetivas para o setor privado. Tirando isso, pessoal, nós vamos, se você privilegia demais a eleição, eu vejo tanta gente falando eleição, eleição não resolve nada. Nós estamos aqui há 200 anos elegendo, e nunca mudou nada. Muito pelo contrário, piora. A sensação é de que piora. E eleição nunca resolveu nada nesse país. Então nós precisamos ter essa noção. Porque quando você elege um ser, mas você tem uma grande população que pensa em determinada forma, que pensa contrária a esse ser que foi eleito, essa população vai jogar contra. Por que o Plano Real deu certo? Porque o Plano Real ele foi um negócio completamente acordado entre as diversas instituições e setores públicos. Todas as pessoas aderiram ao programa, fizeram aquele programa acontecer, confiaram que o programa ia funcionar. Então é desse jeito que deve funcionar as questões aqui também, em todos os ramos. Deve ser um acordo geral, porque senão não vai funcionar. E o primeiro passo é desmitificar essas ideias fascínoras e mentirosas que tanto o PT quanto os puxadinhos foram implementando ao longo da história. É a história de que o patrão é vagabundo, de que o patrão se aproveita dos trabalhadores. A história de que, não, nós precisamos aí de uma educação centralizada, que o governo controle tudo, nós precisamos de uma economia centralizada. Não, nós precisamos construir essas ideias. Agora, quanto ao Paulo Gonet, que foi aí para a PGR, eu vejo o Paulo Gonet
com mais tranquilidade. Porque o Paulo Gonet, ele tem uma carreira muito forte. Eu pesquisei bastante sobre ele, as ideias dele são de fato favoráveis assim ao direito, são consoantes ao direito. Teve uma fala que ele fala sobre liberdade de expressão, que é devida à circunstância, e de fato é devida à circunstância. É devida à circunstância que pode ser incriminada de acordo com a lei. Né? Se você fala alguma coisa, você mente, você xinga alguém, você pode estar praticando calúnia, difamação e até injúria. Então, cada caso é um caso. Né? O direito ele não é uma ciência exata, ele é uma ciência em que o caso vai depender. Então, eu vejo que as pessoas interpretaram ou estão fazendo propositalmente aquela fala dele, um grande escarcéu. Não vejo aquela fala dele tão perigosa. Não existe liberdade absoluta, isso é fato. Quando você está numa fila ali de escola, você está dentro da fila, a professora te impõe essa ordem, você já não tem mais liberdade de sair da fila. Então, você já está tendo sua liberdade restringida. A partir do momento que você está aí respeitando uma lei, uma norma, sua liberdade ela já está restrita. Porque você tem um senso moral muito grande te restringindo a não fazer alguma coisa ou a fazer alguma coisa, certo? Então eu vejo o Paulo Gonet com mais cautela e o Flávio Dino aí como um desastre, né? Próximas notícias que nós podemos aqui ver é sobre ontem a derrubada do veto do marco temporal e também o veto a derrubada do veto. Teve uma outra derrubada também, né? Que é a da desoneração. Pessoal, essa desoneração é o que está salvando o governo atual. Incrível que pareça. O governo atual quer dinheiro, precisa de dinheiro. É um governo que só funciona enquanto tiver dinheiro. Na hora que o dinheiro acabar, acabou o governo. Mas essa desoneração é o que está salvando o governo, porque a desoneração está puxando muito, impedindo, né, que o nível de desempregados aumente, está impedindo que a inflação cresça bastante, está impedindo que a moeda desvalorize, está impedindo diversas questões. A desoneração é muito importante. Só que, ao mesmo tempo, a desoneração está fazendo com que o governo se endivide cada vez mais, porque ele quer se endividar. Quanto ao marco temporal, que são aí as terras até 1988, né, que foi o dia da promulgação da Constituição, 5 de outubro de 88, essas terras pertencem aos domínios indígenas, fixando-se, garantindo segurança jurídica. É um projeto completamente normal, eu diria, e necessário, porque o nosso país é um país onde que até o ontem ele é fonte de inseguridade. O passado ele pode ser mudado. Imagine o futuro. Então, o marco temporal ele é muito efetivo porque ele delimita de quem é quem e até onde os limites, até mesmo dos agricultores. Os agricultores não podem mais mexer nisso. Ok. Imagine, pessoal, imagine que se o marco temporal não existisse, imagine se acontecesse algum caso aí de agricultor conflitando com indígena por posse de uma terra. De quem que vai ser a terra? Nós vamos levar isso para a justiça, mas nós não vamos ter uma fonte de seguridade para nenhum dos dois lados. Vai ser visto caso a caso e não vamos ter uma fonte segura de informação legal. Então, o marco temporal ele vem para garantir segurança jurídica principalmente, ele é necessário. Só que o que o governo vai fazer? O governo, logicamente, né, nós estamos em uma, como nós podemos dizer, em uma justiçocracia, né, justiçacracia ou justicracia, né, seria um judicialismo, né, um governo de judicialismo, nós podemos chamar isso assim.
o governo com certeza vai judicializar e vai parar de novo no Supremo. A chance do Supremo de novo derrubar é grande. Vai falar que é inconstitucional? Com certeza. Sem dúvida. Os dois casos, a desoneração e também o marco temporal. Com certeza eles vão entrar com essas ações de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal e vão tentar derrubar essas duas ações. Infelizmente, deve passar no Supremo e deve sair como inconstitucional. Infelizmente, o Congresso vai ter que começar um novo processo e, de novo, tentar um novo projeto. É uma bagunça. Nós estamos vivendo num manicômio judicial. É um manicômio legal. Infelizmente, o que nós podemos fazer é nada. Porque ainda há pessoas que apoiam essas ações. E é um grande número de pessoas, por incrível que pareça. Acreditam que Alexandre de Moraes é o máximo. São pessoas, infelizmente, lamentavelmente, são pessoas desprovidas de caráter, desprovidas de conhecimento. Eu acho que é ignorante por natureza ou ignorante por amor. Porque elas não entendem o quão perigoso é essa briga entre os poderes. Não fazem essa delimitação correta. Foi uma forma que o governo encontrou para fugir de um Congresso que tem lobbies muito fortes, por exemplo, o lobby das armas, tem o lobby dos agricultores, tem o lobby da economia. Então, tem muito lobista lá. Automaticamente, o governo perde muita força lá dentro, dependendo da situação. E eles vão recorrer ao STF sempre que possível. E agora, com o Dino, eu estava vendo uma análise hoje, o Dino ele é o atacante e o Zanin é o defensor, né, o zagueiro. Enquanto o governo Lula ele pensou nas duas formas. O Lula ele pensou em um ministro que fosse atacante e outro que agisse como um zagueiro. Perigoso, né? Perigoso. Nós temos aí certos problemas. Vamos falar sobre patrocínio? Patrocínio aí que essa semana foi palco de grandes discussões envolvendo o salário dos vereadores, o salário dos funcionários públicos. O prefeito Deromar tinha enviado o projeto para a Câmara Municipal dos Vereadores, apoiando um aumento salarial de 4%, enquanto os vereadores não aprovaram o projeto e propuseram um substitutivo que tinha aí 9% de aumento, substituído do Thiago Malagoli. Eles aprovaram os 9% e enviaram para a prefeitura, enviaram para o prefeito e o prefeito vetou. Enfim, nós temos aí um governo municipal onde o governo é essencialmente engenheiro, digamos assim. Acho que devemos viver as aparências, né? De construir. Porque é isso que gera conquistas a curto prazo e aumenta a popularidade a curto prazo. A pessoa que tem baixa escolaridade, a pessoa que tem baixo ensino em política, baixo ensino em economia e também baixo dissenso, na verdade, das coisas, das situações ao seu redor, eles vão olhar para aquilo e vão falar: nossa, o governo está trabalhando, o governo é bom demais. Agora, as pessoas que sabem também que uma reforma é cara, qualquer reforma que seja, uma reforma é fácil de superfaturar, uma reforma também requer muito dinheiro dos cofres públicos e muitas reformas oneram muito a prefeitura. E é um governo que pensa nesse sentido, pensa em fazer política de curto prazo. Então nós não temos qualidade de saúde. Qualidade de saúde não é só equipamento, viu? É também capacitação dos funcionários. Nós não temos qualidade de educação,
E não é escola, de novo, não é escola, não é computador na escola, é principalmente professor e ensino, né? A lá Sobral. O Sobral é um dos maiores aí, sistemas educacionais do Brasil, que deu certo e é um exemplo. Não foi a partir de obrinha, obrinha, obrinha que construímos aí um grande sistema educacional em Sobral, mas foi a partir de realmente uma mudança na mentalidade educacional ali. Nós temos diversos problemas. A segurança pública está aumentando. Nós estamos tendo aí diversos casos aí de problemas de segurança pública, aumento dos roubos, dos furtos, muito perigoso. Esses dias eu vi aí, eu acho que foi ontem, a pessoa correu atrás do bandido com uma moto, porque roubou dinheiro anteriormente, e acabou que a pessoa saiu com a moto roubada também. Chega até a ser até engraçado, né? Mas enfim, é triste, a situação é complicada. E é uma crítica muito, é claro, uma crítica pontual minha. Nesse caso, o governo tem essa visão, o governo tem esse sentido de ver a administração pública. E de fato, o governo não vai ter muito dinheiro para pagar 9%. Eu acredito que o governo não tem, justamente por causa dessas outras ações que ele promoveu ao longo desses anos. Vai onerar muito o governo. No entanto, nós também devemos levar em consideração, que se a Câmara derrubar o veto, ele vai ter que pagar de todo jeito. Ele falou que depois os vereadores pagam aí eles mesmos pagam, tiram do próprio bolso. Não tem essa possibilidade. Se ele não fazer isso, ele vai aí processado e até podemos fazer um impeachment dele, porque infelizmente não sei se infelizmente, né? Numa democracia, num governo federativo dividido entre três poderes, o legislativo ordena uma lei e o executivo tem que cumprir, né? Ele não tem essa opção de não cumprir com a lei, porque senão ele pode sofrer sanções, tanto na justiça quanto dentro do próprio legislativo também. E aqui entra outro ponto. A Câmara ela precisa aparecer. Nós temos vereadores aí que dão trabalho efetivamente, dizendo. A Câmara ela pouco aparece, infelizmente. Nós temos um legislativo muito fraco na cidade de Patrocínio. E eles precisam aparecer porque Deró está com o mandato terminando. Por mais que ele coloque ali um sucessor na mesa, na cadeira, não é ele quem vai estar assinando a papelada. Já os vereadores dependem disso para se reeleger, principalmente aqueles que querem se reeleger. Eles precisam aparecer. Então, essa forma, esse veto, no caso, essa nova proposta, serviu principalmente para eles aparecerem. Né? Vamos ver se eles vão aparecer de verdade derrubando o veto. Eu não acredito que a prefeitura realmente tenha dinheiro. Caso eles derrubem o veto, o prefeito Deró vai ter que fazer um remanejamento, vai ter que abrir mão de outras coisas para conceder esse aumento salarial. Não tem outra opção. Ou ele vai tentar na justiça o direito de não pagar. Enfim, não sei como. Não vou prever o futuro desse jeito, apenas são as hipóteses que eu vejo aí. Então, o governo ele tem essa visão mais de infraestrutura e menos de qualidade para o servidor público, principalmente. Eu leio muitos comentários, pessoal. Leio muitos comentários aí de postagens no Instagram, em sites aqui de patrocínio. E converso bastante com pessoas que são aí, que têm diversas rendas, diversas faixas de renda. Pessoas de baixa renda, média renda, alta renda. E principalmente servidores públicos. E o que eu escuto dos servidores públicos, no geral, é uma insatisfação e um assédio moral muito grande dentro da prefeitura. É algo que não está sendo satisfatório para os funcionários públicos. Às vezes eles emitem uma informação, uma opinião, e eles são perseguidos, são mandados para locais afastados, enfim.
Nós escutamos diversos nesses anos aí, diversas denúncias desse tipo. Sem contar que o salário realmente está desvalorizado. Por mais que você conceda uma cesta de R$ 400, sendo que em outra cidade já até 700, né? Por mais que você conceda aumento da cesta básica, né? Aquele cartão que eles têm, que os funcionários públicos têm, é diferente de um salário normal, né? O benefício é uma concessão, já o salário é uma obrigação. Então, eu espero que as pessoas vejam melhor essa situação, né? E vamos conversando ao longo do tempo sobre as eleições, sobre os candidatos que vão aparecer aí. Eu espero poder conversar com muitos candidatos, eu espero poder ter um candidato para me apoiar, e ajudar e até mesmo propor alguns planos aí, alguns planos que eu até tenho no papel, para o município. Eu espero que dê certo. São as minhas opiniões aqui, lembrando disso. Caso você não concorde com elas, deixa aí, vamos conversar sobre. 11h22 agora, quero dar um beijão a todos vocês, desejar um resto de sexta-feira, né? Sextou, graças a Deus. Sextou e Feliz Natal. Não sei quando eu vou fazer a próxima live, não sei quando eu vou poder aí fazer essa próxima live. Espero que breve, dependendo das circunstâncias, dependendo do tempo que a gente tiver, porque tá tudo muito corrido, né? A vida da gente é muito corrida, mas eu espero que dê tudo certo. Hoje também tivemos aí a Grace Elias entregando uma viatura na CIP-CDL para a Polícia Civil. Tivemos essa solenidade, agora de tarde ela vai estar presente na PAI, para a inauguração do polo aquático